o seu modelo de dinheiro determina toda a sua vida. E o que é esse modelo de dinheiro? Tem alguma história, alguma lembrança de um momento em que você queria ser aceito por alguma coisa que você não tinha. Por exemplo, a menina que estudava comigo, que ela comprava uma melissa todo mês. Todo mês já, tipo, pelo dia 5, dia 10 do mês, ela ia para a escola com a melissa nova. Era a blusinha da farda do governo, a, a calça jeans nova e a melissa nova. Além disso, ela também tinha canetinhas coloridas, lápis, tudo da Faber-Castell. E você conviver com pessoas que possuem um patamar de vida mais elevado que o seu, vai te despertar o desejo de ter também. E é aí onde começa o pecado, quando você deseja o que é do outro, né? O que ainda não é seu, você passa a desmerecer o que você já tem. É assim que acontece, automaticamente. Então eu queria também ter aquela melissa nova todo mês, eu também queria ter as canetinhas da Faber-Castell, mas a minha mãe não podia. Então se gera esse grau comparativo muito forte quando você é adolescente ali, quando você ainda não tem uma opinião 100% formada e você inevitavelmente passa a se comparar e perguntar por que que eu não tenho aquela realidade, por que que eu não posso fazer daquele jeito. Outra situação também, sempre em relação ao poder de consumo, né, ao que as outras meninas podiam ter e eu não tinha. E que hoje me influencia e me afeta emocionalmente. Por muito tempo teve um poder determinante na minha vida, esse grau comparativo, essas coisas que me moldaram, né, na minha infância e na minha adolescência. Eu só compro para Heitor material escolar da Faber-Castell. E isso me deixa realizada. Heitor nem sabe o que é Faber-Castell, nem se atenta a isso, mas eu me sinto bem se eu comprar Faber-Castell, porque eu estou reproduzindo um sentimento que eu tive na minha infância, de que eu me sentia inferior por não ter lápis da Faber-Castell quando as outras pessoas tinham, e eu não quero que ele sinta esse sentimento. Então eu já me antecipo, antes mesmo dele saber o que é isso. Eu nem sei se hoje em dia Faber-Castell é a melhor marca. E eu também, quando eu vou comprar material para Heitor, eu compro para mim. Tipo, todo ano eu compro várias coisinhas, várias canetinhas. Reação a esse ambiente que eu fui exposta. E são crenças limitantes que a gente é exposto quando ainda não temos um nível de inteligência e de consciência necessário para absorver aquelas muitas informações que chegam pra gente. Então, essas esses acontecimentos simplesmente têm o poder de nos moldar. E aí a gente tem que conviver com isso até que a gente tome consciência e quebre esses paradigmas, né? E venha quebrando, venha lutando para quebrar isso, porque somente assim a gente vai conseguir dar a oportunidade de que nossos filhos tenham um modelo de dinheiro completamente diferente e, consequentemente, com isso tenha um- uma facilidade maior em desenvolver prosperidade, riqueza, mentalidade financeira mesmo, né. Eu tô lendo um livro, O Dinheiro Emocional, do Thiago Brunet. E é através desse livro que surgiram vários insights e eu achei interessante como sempre que eu acho alguma coisa interessante, minha mente explode, assim, e eu preciso externalizar, porque é muita informação que tem na minha cabeça e eu preciso colocar esse conteúdo pra fora, esse conhecimento também, passar adiante. O primeiro carro que o meu pai comprou foi um Scott velhinho, usado, e foi um sacrifício gigantesco para ele conseguir comprar aquele carro. E aí era um carro que, pra gente sair, tinha que ligar o carro um tempinho antes e ficar esquentando o carro, tipo. Nem é tanto isso. O que acontecia é que sempre que a gente saía, o carro quebrava. O carro quebrava, minha gente. E o meu pai era um homem de paciência muito curta, explosivo e ele reclamava bastante. Então sempre o carro quebrava e aí ele começava a reclamar, 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 reclamar. Nossa, como ele reclamava o tempo inteiro até consertar o carro, até chegar a reboque, até chegar alguém para puxar, empurrar e ele reclamando o tempo inteiro e voltando na mesma. É quando a gente ia sair para passear, para se divertir, para almoçar, para fazer alguma coisa em família, e o carro sempre quebrava, sempre. E o meu pai sempre se estressava e começava a reclamar. E aí eu lembro que
que isso era uma frustração gigante pra mim, tipo, poxa, eu saía pra me divertir, o carro quebrava, meu pai já começava a reclamar, eu já sabia. E aí quando eu entrava dentro do carro, eu já entrava dentro do carro torcendo assim, meu Deus, que o carro não quebre, que o carro não quebre. Gente, sem brincadeira nenhuma, eu ia o caminho inteiro pedindo que o carro não quebre, que o carro não quebre, que o carro não quebre, que o carro não quebre. E aí o carro quebrava. E aí o meu pai começava a reclamar, e eu já sabia que ele ia reclamar por 4 horas, ia chegar em casa e ia reclamar ainda. E ele falava muito que isso só acontecia com ele, que ele já sabia que isso ia acontecer, que ele, cara, ele atraía aquela situação, né? Nós atraíamos aquela situação. Eu e a minha irmã éramos criança e a gente era moldada por aquele comportamento do meu pai. A gente cresceu num ambiente de muita reclamação, num ambiente de muito pensamento negativo, num ambiente de muito vitimismo, num ambiente em que era sempre tudo mais difícil pra gente. Ai, se fosse fácil era que eu estranhava, sabe? Então a gente foi exposta a esse pensamento por muito tempo e tirar isso da minha cabeça, girar essa chave, fazer com que o meu subconsciente esqueça essas coisas ou diminua o poder que essas coisas têm sobre mim, é um trabalho árduo, né, é necessário muita leitura, muito estudo, um desenvolvimento pessoal de verdade. E aí, o que é, tipo assim, a coisa que eu mais quero, um desejo forte no meu coração mesmo, é comprar um carro zero. Eu ainda não comprei um carro, eu já eu tenho condições de, tipo, comprar um carro usado, um carro financiado ali, geralmente a pessoa começa com Celtinha, né. Só que eu quero comprar um carro zero, então ou eu compro um carro zero ou eu não compro. E o que é isso? Quando criança, os meus traumas, é o que ficou no meu subconsciente, né, na minha memória emocional. E eu tenho medo quando eu vou sair de carro, no carro de alguém, alguma coisa que o carro quebra, eu tenho medo que a pessoa comece a se estressar e reclamar de tudo e falar alto e tal, porque um dia desse eu saí com meus amigos e o carro quebrou. E eu fiquei com muito medo que o dono do carro começasse a reclamar e se estressar, e ele não reclamou e tirou a situação de letra, e eu fiquei olhando assim para a situação, achando estranho, mas ao mesmo tempo eu me lembrei, eu estava esperando que fosse reproduzido ali um comportamento que era do meu pai. E uma coisa que eu também me identifiquei nesse livro é que o Tiago ele fala de quando o pai dele ia levar ele na escola com um chevetezinho vermelho. O meu pai também teve chevette. Depois do Scott, veio uma sucessão de carros velhos e o meu pai também ia me levar na escola no carrinho velho. E eu não queria ter vergonha do meu pai, não era isso, eu não queria ter vergonha do carro, mas eu não sei o que acontecia, tipo, eu sentia aquilo e eu não gostava que estava sentindo aquilo, mas eu sentia, então era inevitável pra mim e eu pedia pra ele me deixar assim na esquina, não na frente da escola, porque eu tinha vergonha do carro, eu acho. Eu não queria que os meus amigos, os meus colegas me vissem, no carrinho velho do meu pai. Cara, mas eu tinha tanto orgulho do meu pai, eu tenho tanto orgulho do meu pai, eu tinha orgulho que ele tinha aquele carro, porque só eu sabia o quanto que ele batalhava pra ter, sabe, o quanto que era suado aquilo, o quanto, nossa, eu sabia daquilo, mas ao mesmo tempo eu queria que os meus colegas não me vissem. E eu percebi que eu não queria porque eu tentava me enganar, né, eu falava pra ele me deixar na rua do lado, e na minha cabeça eu ficava tentando me convencer: "Não, não é que eu não quero que ele não é que eu não quero que o pessoal me veja no carro, é por outra coisa, é porque aqui é mais fácil pra ele já dar a volta". E aí eu pensava: "Porque se o carro quebrar aqui, ninguém vê o carro quebrado, essas coisas assim, eu tentava me convencer. Só que teve um momento que o meu pai, ele foi me buscar na escola no carro emprestado, de eu não sei de quem que era o carro, não sei se era do meu tio, não sei se era de um amigo dele, e o carro era novo, e aí eu fiz questão que ele me deixasse na frente da escola, porque o carro era novo. Então nesse momento eu entendi que era um problema pra mim ele me deixar em frente à escola no carrinho velho dele, no Chevette ou no Del Rey. Qualquer que fosse o carro, entende? E eu lembro que quando eu mudei de cidade foi um alívio pra mim, uma forma que eu encontrei de quebrar esses paradigmas, que era não precisar ser aceito por ninguém, porque ninguém me conhecia na cidade, não sabe? Então por isso que sempre me fez tão bem recomeçar, sempre me fez tão bem começar do zero em algum lugar onde ninguém me conhece, porque eu me sinto livre disso, eu me sinto livre. É uma prova aí de que o dinheiro é emocional, de que são problemas emocionais que fazem a gente sentir vergonha das coisas, fazem a gente não querer nunca mais essas coisas. É emocional
a questão de eu só querer comprar um carro zero, porque eu tenho medo de comprar um carro usado e ele quebrar. É emocional que eu só compre material da Faber-Castell para o meu filho, porque quando eu era criança eu queria e eu não conseguia ter, então aquilo me gerava uma frustração que eu não quero que meu filho sinta. Automaticamente, o modelo de dinheiro que o meu filho vai ter é completamente diferente do modelo de dinheiro que eu tive, porque eu luto bastante para mudar e moldar essa mentalidade, esse ambiente que meu filho vai ser exposto. Eu não quero que dinheiro para ele seja um problema, tanto que quando ele fala: "Ah, eu queria tal coisa, mas você não tem dinheiro, né?" Daí eu falo pra ele: "Eu tenho dinheiro sim, só que a nossa prioridade no momento é outra." Eu às vezes falo, né: "Eu não tenho dinheiro", porque sai automaticamente, tipo, quando você está sem dinheiro de fato, não porque você não tem dinheiro. Então eu vou ensinando pra ele que dinheiro a gente sempre tem, mas que a gente precisa ter responsabilidade em distribuir aqueles papéis. Me conta aqui se você também já teve uma experiência dessas.